Olá pessoal, sou Nasciberto Lopes, coordenador do MOLA, Movimento pelo Livro e Leitura Acessíveis. Estamos aqui gravando essa sequência de vídeos, fazendo os nossos apontamentos a respeito do Tratado de Marrakech, dessa possibilidade de regulamentação do Tratado de Marrakech, colocando a posição do MOLA, dos movimentos sociais independentes, autônomos, né? Porque nessa discussão aí, por enquanto, os movimentos sociais não foram ouvidos, né? E esse é o sexto vídeo que eu estou gravando, que eu vou chamar de considerações finais, para a gente fazer aí um fechamento, fazer uma amarração aí dos pontos que nós levantamos, assim as bases do documento do Tratado de Marrakech, que segundo os seus defensores é um documento revolucionário, inovador, avançado, que está revolucionando as relações das pessoas com deficiência e a leitura, né? E que nós já falamos ao longo desses outros 5 vídeos. E se vocês quiserem assistir os outros 5 vídeos, é só entrar nos links aí que nós estamos deixando abaixo aí na descrição desse vídeo, né? No canal. Vocês vão ter acesso aos outros 5 vídeos para saber qual é a nossa posição, qual é a nossa impressão a respeito desses pontos principais aí do Tratado de Marrakech. Então, começando aqui essas considerações finais, é importante dizer o seguinte: o Tratado de Marrakech é uma realidade no Brasil. Infelizmente, ele é uma realidade no Brasil. Ele foi trazido para cá em 2015, ele foi aceito no Brasil como decreto legislativo, foi aceito pela Câmara como decreto legislativo, e mais do que isso, ele foi aprovado no Brasil como emenda constitucional, aquele voto qualificado, né, que são 3/5 da Câmara e do Senado em 2 votações consecutivas. Então, é importante dizer que, apesar de ele ser uma realidade já no Brasil, ele está aí no processo de regulamentação, né, ele já foi aceito pelo Brasil, o Brasil aderiu a esse tratado em 2015, quando ratificou, e depois ele foi promulgado em 2018, quando em 2015 ele foi, conforme o Brasil aderiu, ele passou esses efeitos eram só internacionais, porque esse tratado precisaria ser aceito pelo menos em 20 países do acordo lá em 2013, para poder passar a vigorar. Então, quando o Brasil ratificou esse em 2015, o Brasil passou a ser um desses 20 países, né? Hoje eu não sei quantos países já aderiram, mas, enfim, acho que são mais de 20. Essa adesão teve efeito internacional, fora do Brasil. Para que ele tivesse os efeitos dentro do país, tinha que ter o decreto de promulgação, que isso foi feito em 2018, 3 anos depois. É importante dizer que em 2015 nós tivemos a aprovação, tivemos a Lei Brasileira de Inclusão em julho de 2015 e esse tratado chegou em novembro de 2015 aqui no Brasil. A Convenção da ONU chegou no Brasil em 2008 e foi ratificada em 2009 e esse tratado chegou no Brasil, começou a ser discutido lá em Marrakech em 2013. Então, portanto, 5 anos após a Convenção da ONU estar vigorando no Brasil. E mesmo assim ele trouxe todos esses conceitos antiquados, retrógrados, antigos, né? E deletérios sobre a nossa impressão para as relações legais, para os documentos legais que nós já temos e para a situação que nós já temos de acesso à leitura aqui, as pessoas com deficiência visual e outras deficiências, né? Mas é importante dizer que esse tratado chegou aqui no Brasil de maneira relâmpaga, né? Foi um relâmpago. Ele chegou em 2015 e já foi aceito, já foi ratificado. Ele não teve uma discussão profunda como nós estamos tendo agora. Por exemplo, nesse momento de regulamentação, eu estou vendo muitos atores, nós estamos vendo muitos outros atores discutindo esse tratado, coisa que não foi feita em 2015. Em 2015 se foi feito duas reuniões a respeito dele, foram muitas. Isso tudo lá em Brasília, reuniões assim extremamente inacessíveis. A transparência para isso, a publicidade disso foi mínima, se é que houve alguma, né? E a gente sabe, porque os interessados na aprovação disso aqui
sempre tiveram pressa que ele fosse aprovado e principalmente fizeram essa jogada de aprová-lo como emenda constitucional justamente para que ele entrasse com um peso maior do que a LBI, porque a LBI atrapalhou os planos dos donos de cegos no Brasil, das empresas mercenárias, das instituições mercenárias que sempre viveram às custas da exclusão da pessoa com deficiência visual e outras deficiências, né? No Brasil, as deficiências sempre deram muito dinheiro para as instituições que sempre souberam explorar esse mercado aí de maneira bastante oportunista, né? Com subsídios governamentais, esmolas sociais, né? Então sempre aquele discurso do que ajude-nos a ajudar a eles sempre foi muito lucrativo, sempre foi muito rentável. E a partir de 2015 com a LBI, de alguma maneira esse pessoal bobeou, passaram-se alguns artigos na LBI, artigos discutidos amplamente na sociedade, né, com audiências públicas, né, da qual nós participamos de várias, para que chegasse naquele texto, e de repente perceberam que a coisa ficou difícil para eles agora, porque como é que você vai dizer que você cuida de alguém que é autônomo, independente, que tem liberdade de escolha, né? Como é que você vai dizer que você sabe o que aquela pessoa quer se aquela pessoa puder falar, tiver voz? Então, alguma coisa precisaria ser feita para que esses efeitos da LBI pudessem ser minimizados e a gente pudesse voltar ao status quo que a gente tinha antes da LBI e antes da convenção, que é de dependência, falta de autonomia, né? Monopólio das nossas escolhas, falta de liberdade, falta de capacidade de direito de ir e vir, onde a gente pode escolher, que a gente vive fora do circuito convencional da leitura, enfim. E aí nada melhor do que colocar esse tratado, que poderia ter sido aderido pelo Brasil sem nenhum problema, né? Desde que tivesse sido aderido como simplesmente uma adesão pura e simples, né? Olha, estamos aqui aderindo a esse documento para que ele tenha validade internacional. E ele fosse no Brasil encarado como uma lei ordinária, como é a LBI, por exemplo, né? Não, mas ele tinha que entrar com força maior do que a LBI, porque assim depois ele pode tentar influenciar alterações na LBI. Uma vez que ele tem peso maior, de repente a LBI daqui a algum momento pode estar, sabe, em descompasso com ele, e como ele tem validade maior, como ele tem uma importância maior no arcabouço legal, ele podem simplesmente dizer, olha, então vamos adaptar a LBI. Já tentaram tantas vezes, né, esses donos de cegos já tentaram tantas vezes regulamentar a LBI. Em 2017, se não me engano, teve uma tentativa pesada de regulamentar o artigo 68, porque é no artigo 68 que está pegando para esse pessoal, né? Eles tentaram, por exemplo, modificar o formato de livro acessível, porque na LBI não consta nenhum formato lá, só consta características do livro acessível, e é justamente o desenho universal. Como essas instituições, eles são verdadeiras empresas que produzem livros acessíveis e ganham muita grana com isso, eles queriam impor no artigo 68 o formato deles, porque o formato deles é o melhor, é o único, é o mais acessível de todos, né? E aí nós conseguimos, de novo, os movimentos sociais organizados, conseguimos barrar essa tentativa aí de golpe na LBI no artigo 68. E agora vem a regulamentação do Tratado de Marrakech, onde de novo vão tentar deixar aí algumas armadilhas, né? Algumas minas ligadas para que possam explodir mais para frente e modificar a LBI. Enfim, então esse tratado não foi discutido. Que bom que se tivesse sido feito como está sendo feito agora. Vários atores sociais discutindo, as entidades, as organizações, os movimentos sociais, coisa que nós tentamos fazer na época, né? Mas a coisa foi feita de uma maneira tão rápida e tão tratorada que não teve condições de se discutir nada, né? E ele passou do jeito que passou. Então, para começar, ele não é um tratado de direitos humanos. Ele não é um tratado de direitos humanos. Ele é um tratado de direitos comerciais, onde os editores, senhores totais do poder da detenção dos livros, né, do objeto de desejo nosso, da leitura,
abrem mão de alguma coisa desde que nós abramos mão também da nossa liberdade, da nossa capacidade de escolha. A gente tem que sair da sociedade convencional, regular, para ir para os guetos, para ir para as entidades autorizadas, para viver numa sociedade marginalizada. Se a gente abrir mão disso, beleza, a gente tem acesso aos livros gratuitos. Aquelas pessoas que não podem pagar pelo livro, né? E que deveriam pegar esses livros nas bibliotecas, as editoras deveriam fornecer para as bibliotecas públicas e privadas deveriam comprar os livros acessíveis e abastecer suas prateleiras para que toda pessoa com ou sem deficiência possa ir a essas bibliotecas e pegar esses livros. Não, isso é o que está dizendo na LBI, artigo 68, né? Mas não, pelo Tratado de Marrakech, desconsidera-se isso da LBI, desconsidera-se simplesmente isso, e trava-se de novo a sociedade paralela, os guetos de pessoas com deficiência. Vocês podem, né, ler o meu livro desde que seja dentro de um gueto. O gueto controle vocês. Coloque uma coleira no pescoço de vocês, coloque uma pulseira no pulso de vocês, dizendo assim, olha, esse daqui pode porque eu controlo ele, né? Então, jamais, em tempo algum, esse tratado é um tratado de direitos humanos, porque só se for humano, que tipo de humano pode ser, né? É um humano que abre mão da sua humanidade, abre mão do seu direito de ir e vir, abre mão da sua capacidade de escolha, abre mão da sua liberdade. Se isso for ser humano, então isso é um tratado de direitos humanos. Agora, se ser humano for um pouco mais do que isso já não é mais um tratado de direitos humanos, né? Com esse discurso também, volta-se ao passado onde as pessoas com deficiência eram culpadas até prova o contrário, né? Porque as pessoas com deficiência precisam ser controladas nos guetos, nos chiqueirinhos, na sociedade marginal. Ali a gente vai ter certeza, os editores vão ter certeza que nós, pessoas com deficiência, não vamos fazer pirataria dos livros deles, não vamos dar prejuízo para eles, né? Então, nós sempre fomos tratados como culpados até prova o contrário, exatamente diferente do direito humano, né? O direito humano diz que você é inocente até prova o contrário. Aqui nós não, nós somos culpados até prova o contrário. Porque vejam bem, vamos comparar com a sociedade convencional, com as pessoas sem deficiência. Quando você compra um livro, o que te faz não copiar aquele livro? O que te faz não botar aquilo num scanner, digitalizar, sair vendendo por aí, mandar para os amigos? O que te faz não ir numa copiadora e tirar cópia e tal? O que faz você fazer isso é o seu caráter, a sua moral, a sua personalidade, porque nada te impede de fazer isso. A única coisa que te impede de fazer isso é que tem lá, dizendo numa das páginas iniciais do livro, dizendo é proibida a cópia desse livro em qualquer situação, porque isso vai ofender a Lei de Direitos Autorais 9610 lá de 98. É só isso que está dizendo. Não tem um guarda, a pessoa não está restrita dentro de uma instituição, não está fechada num chiqueirinho, ela está livre na sociedade para cometer crime se ela quiser. Ela pode ir lá xerocar um livro. Se ela for pega fazendo isso, ela vai ter que responder criminalmente por isso, não é? As pessoas com deficiência também devem ter esse mesmo... Nós temos direitos, mas todo direito tem o seu dever associado, não é isso? Não existe um lugar onde só tenha direitos. Todo direito também equivale a um dever. Nós temos direito de acessar a leitura, mas nós temos dever de sermos corretos, de não fazermos pirataria, de não ultrapassarmos os limites legais. E se nós formos pegos fazendo isso, nós temos que responder criminalmente. Então, quer dizer, as pessoas com deficiência têm o mesmo dever das outras, só que nós temos um outro problema. Nós somos tutelados, nós somos presos para isso. Presos assim, não se garante, não se confia na pessoa com deficiência enquanto moral, caráter, ética. Não, a gente precisa vigiá-los, a gente precisa restringi-los a um gueto, porque ali a gente sabe que aquele gueto vai ter como controlá-los, né? Então os outros não copiam porque tem lá uma ética dizendo não vou copiar, ou então se copiar vai ser criminalizado. As pessoas com deficiência não copiam porque são tuteladas, são controladas, e se a gente copiar, ainda vão dizer assim, mas ele é cego, né? Ele é deficiente. Não. Se a gente copiar, se a gente reproduzir esse livro sem autorização, se nós fizermos alguma coisa ilegal, nós temos que pagar por isso também nas formas da lei, né? Então, lembram-se, igualdade de oportunidades, né?
Então, esse tratado jamais ele é um tratado de direitos humanos porque ele discrimina, ele segrega, ele cria uma sociedade paralela onde as pessoas com deficiência vão buscar sua leitura. A gente sai do circuito convencional, sai das escolas, sai das bibliotecas públicas, sai das bibliotecas privadas, sai das editoras, sai das livrarias. Nós vamos voltar para as nossas entidades autorizadas, para os nossos chiqueirinhos, para os nossos guetos, para o nosso mundo paralelo marginal. Né? Esse é acho que um dos pontos principais, né, que a gente vê nesse tratado, de por que ele foi aprovado como emenda constitucional se ele não é um tratado de direitos humanos. Né? Então, esse é um ponto. A partir daí, nós temos que tomar algumas decisões, nós temos alguns caminhos a seguir. Está aí a regulamentação. O que dá para se fazer com esse mal que já está colocado aí? O mundo perfeito seria esse Tratado de Marrakech não existir aqui no Brasil, porque nós não precisamos dele. A gente poderia ter simplesmente assinado para poder contribuir com o acervo que nós temos para os outros países. Né? Mas já que ele existe, ele deveria existir como lei ordinária, para que ele não tivesse peso maior do que a LBI, para que ele não fosse equiparável à Convenção da ONU, porque ele não chega aos pés da Convenção da ONU. Né? A Convenção da ONU, sim, é um tratado de direitos humanos. O Tratado de Marrakech é um documento, aí, é um acordo comercial, onde quem tem o poder determina que quem não tem o poder tenha que abrir mão da sua liberdade, da sua autonomia, do seu ir e vir, para poder receber um bônusinho ali de quem tem o poder, que são os livrinhos gratuitos. Né? Então, já que ele existe, né, a gente tem aí uma regulamentação para ser feita. E nós teríamos que tentar, nessa regulamentação, fazer com que essa força do tratado fosse reduzida. Mas eu não sei se é possível. Mas, de qualquer maneira, está lá. Só que essa regulamentação está sendo proposta pelo Ministério da Cultura numa consulta pública sem acessibilidade. Ou melhor, na verdade ela tem acessibilidade, mas como é exatamente espelhada no Tratado de Marrakech. Qual é a acessibilidade que a consulta pública do Ministério da Cultura oferece? A acessibilidade no puxadinho, no chiqueirinho, no gueto, uma acessibilidade marginal. Se você quiser participar da consulta pública, você tem que usar um formulário diferente, paralelo ao formulário oficial que o Brasil usa para consultas públicas. Né? Nós temos um documento padrão de consultas públicas no Brasil que chama-se Participa BR. Essa é a plataforma oficial de consultas públicas no Brasil. As pessoas com deficiência vão usar um formulário do Google Docs, porque ali colocaram algum tipo de acessibilidade para nós, não na plataforma oficial. Então, nada como ele está exatamente padronizado com o Tratado de Marrakech. O Tratado de Marrakech propõe uma sociedade paralela, sociedade marginal para as pessoas com deficiência, e a consulta pública também estipula uma consulta pública paralela, marginal, segregada para as pessoas com deficiência. Se vocês quiserem ter acessibilidade, vão ali para aquela esquina ali, vão pelos fundos. A porta da frente não é para vocês, a porta da frente é inacessível, é para nós, pessoas sem deficiência. Agora, as pessoas com deficiência vão pela porta dos fundos, sabe assim, o puxadinho dos fundos, né? O cadeirante entra sempre pelos fundos do shopping, porque lá, por onde tira o lixo, porque lá tem assim um pouco uma rampinha, a escada principal não é para o cadeirante, assim por diante, a entrada principal não é para o cadeirante, assim por diante, né? Então essa consulta pública, ela já é uma vergonha, porque ela reflete exatamente o que o tratado diz, a segregação, o mundo paralelo, a sociedade paralela, né? Então, se a gente participa dessa consulta pública, a gente está passando o recibo, a gente está ratificando essa exclusão, essa falta de acessibilidade, essa sociedade paralela, né? E qual é o segundo caminho? O segundo caminho é derrubar esse tratado, tirar o status constitucional dele, não excluir o Tratado de Marrakech do Brasil, porque aí o Brasil passaria uma vergonha danada no polo internacional, mas deixar esse tratado com o tamanho que ele realmente tem, pequeno, porque é um tratado que fala ali tem os conceitos atrasados, os conceitos retrógrados, né? Então, como ficaria muito feio tirar esse tratado do Brasil, aprove-se como lei ordinária.
para que ele tenha ali, infelizmente ainda, né, o mesmo status da LBI, mas jamais tem o status da Convenção da ONU, para que ele não possa interferir, para que ele não possa de maneira alguma, algum dia, ser usado como balizador da LBI. Olha, a LBI está contra o tratado que é maior, que tem peso maior constitucional, né? Então, nós temos duas decisões aí a tomar. Ou participamos da regulamentação e passamos um recibo de que nós realmente temos que entrar pela porta dos fundos, que nós não temos direito de frequentar a sociedade regular, que nós não temos direito de pegar nossos livros acessíveis em bibliotecas públicas, em escolas públicas, em bibliotecas privadas, tudo, que nós temos, o nosso negócio é nos puxadinhos mesmo, é nos guetos, é nas entidades autorizadas, né? Ou a gente passa esse recibo, a gente assume isso e inclusive participa da consulta paralela, da consulta marginal, né? Ou a gente simplesmente fala, não aceitamos que esse tratado tenha, e agora que a discussão está aquecida, é um bom momento para dizer, vamos realmente rediscutir esse tratado. Esse tratado é um tratado de direitos humanos? Esse tratado merecia ter sido aprovado como emenda constitucional? Eu acho que não. O Mola acha que não. E muitos outros movimentos aí estão se manifestando achando que não. Então acho que estaria na hora da gente começar essa discussão, né, para saber se realmente esse tratado de Marrakech é necessário, é direitos humanos, é inovador, é revolucionário e é melhor do que todos os outros documentos legais que nós temos que já regulam essa questão. A Lei de Direitos Autorais de 98, a Lei do Livro de 2003, a Convenção da ONU de 2008, 2009 e a Lei Brasileira de Inclusão de 2015. Quer dizer, todos esses documentos anteriores estão sendo, vamos dizer assim, questionados, estão sendo assim reposicionados com adesão no tratado que traz conceitos antigos, né? Visão de mundo antiga, visão de mundo segregada, né? Então, a gente precisaria pensar nessas duas questões. Ou passamos recibo participando dessa regulamentação, né? Ou questionamos a validade constitucional desse tratado, de ser uma emenda constitucional, e rediscutimos ele. Levamos novamente, trazemos novamente para o Congresso Nacional essa discussão, participamos, né? E damos aí, se for constatado que tudo bem, então que ele seja uma emenda constitucional, que ele tenha um peso maior que a LBI, que ele seja equiparado à Convenção da ONU. Mas nós temos praticamente certeza que se ele for realmente discutido, como ele está sendo discutido agora na regulamentação, os seus conceitos, as suas definições, a sua visão de mundo, né? As pessoas vão perceber que ele não é um tratado de direitos humanos e ele não tem que ter esse peso que tem, e ele não pode vigorar no Brasil com essa força, porque essa força ela é contrária às forças, todas as outras forças que nós temos e já tínhamos e regulam essa questão da leitura para as pessoas com deficiência no Brasil. Então, essa a nossa posição, a posição do Mola, e realmente a gente sabe que outros movimentos sociais estão se mobilizando por aí, de pessoas com deficiência, para discutir isso, pedindo essa discussão, pedindo essa rediscussão, né, para que a gente possa ter colocado em cada coisa no seu lugar, né? Então, para que a gente possa não perder as nossas garantias, nossa liberdade, nosso direito de ir e vir, nossa capacidade de escolha e, enfim, para que a gente não perca tudo isso, uma vez que foram conquistas muito difíceis, muito árduas, né? E foram muito discutidas, foram muito discutidas mesmo, foram muito trabalhosas para se conquistar, e não é um documento que chega num mês e no outro mês já está valendo como emenda constitucional que vai derrubar tudo isso, né? Então temos que escolher, pessoal, temos que escolher se nós participamos dessa regulamentação, contribuímos com essa regulamentação, passando um recibo de que nós realmente devemos viver à margem, ou se nós rediscutimos o Tratado de Marrakech para que ele possa existir no Brasil com a importância, o valor e o peso legal que ele realmente deve ter, e não de maneira obesa como ele está sendo apresentado, como ele já está aí. O Tratado de Marrakech ele sobe de obesidade mórbida, né?
Então ele não pode ter esse peso que tem. A gente precisa rediscutir isso. São dois caminhos. A gente vai ter que escolher agora que caminho seguir, né? Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Desculpem aí os vídeos um pouco longos, mas também não tem como falar essas coisas de maneira tão rápida. A gente precisa contextualizar, precisa apontar da onde a gente fala, qual é o lugar de fala da gente, para que as coisas fiquem mais claras, né? Então é isso. Muito obrigado. E, por favor, comentem, falem. Os vídeos estão todos aí, os comentários à disposição, para que a gente possa ir trocando, né? Crescendo sempre, né, com conhecimento, informação, é a base para a gente poder crescer nos nossos conceitos, na nossa visão de mundo, não é mesmo? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.